a gravar, meninas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Da disciplina Contabilidade Intermediária 2, né? Costumeiramente, o professor gosta de fazer a apresentação, né, nesse momento de início de período, e já ter algumas definições e já ter algumas orientações de como vai ser o nosso relacionamento aí, o nosso estudo durante o semestre, né? Bom, para que isso seja possível, o professor vai compartilhar aqui uma tela, né, que é a nossa apresentação. Então, essa daqui vai ser a nossa apresentação de hoje, né? O professor gostaria de saber se vocês estão tendo uma boa visibilidade da apresentação. Por favor, mande um joinha ou mande algum tipo de informação no chat para que eu consiga acompanhar se vocês estão vendo bem e se estão conseguindo acompanhar a apresentação. Caso a apresentação não fique boa ou vocês não tenham visibilidade, por favor, a todo momento vocês podem interromper com perguntas, questionamentos, para que a gente vá estabelecendo esse consenso sobre a apresentação durante o andar da nossa aula, né? Muito bem, então nessa primeira tela, o professor faz aqui uma apresentação do nome do professor e depois da nossa disciplina. Agora vamos aqui para a segunda tela, a agenda de hoje. Né? Grande parte de vocês já conhece o professor, eu só vou repassar brevemente para que a gente tenha o conteúdo. Depois eu vou passar também um protocolo a respeito de como as aulas acontecerão durante esse semestre, né? Apesar de que o nosso curso ele seja presencial, neste momento especificamente a gente está trabalhando com aulas remotas, né? Então, esse é um período que ele possivelmente não vai por muito tempo, mas depois a gente volta às aulas normais, né? Costumeiramente também o professor gosta de fazer a apresentação vamos lá novamente, a apresentação dos acadêmicos. Por que isso? Porque nesse momento o professor acaba conhecendo um pouco mais sobre o que é que o acadêmico espera, sobre o que é que o acadêmico tem de conhecimento, ou quais são as expectativas que o acadêmico tem em relação à disciplina. E conhecendo isso, o professor vai estender mais o esforço no sentido de tentar atender a essas expectativas. Então, a gente acaba, nesse momento, estabelecendo um contrato informal, né? Que, ao final do nosso período, o professor vai ficar com a ideia de que o acadêmico teve as suas expectativas e teve os seus anseios, se não completos, mas atingido ele na sua potencialidade, né? Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre o contrato pedagógico, né, que como é que vai ser o nosso relacionamento em relação às avaliações, e aí, nesse momento, o professor vai, em comum acordo com os acadêmicos, a gente vai definindo qual vai ser a métrica que a gente vai ser avaliado durante e ao final do período, né? Então, nós vamos ter duas avaliações, nós vamos definir qual vai ser o modelo e qual vai ser o valor de cada avaliação. Uma vez definido isso corre até o final do período, e aí o acadêmico ele consegue avaliar e conhecer, e ele consegue acompanhar também a sua evolução em termos de
se tudo aquilo que foi proposto efetivamente aconteceu na prática em relação à métrica das avaliações. E o professor também vai, no item 5, o professor vai falar a respeito do plano de ensino, né? E aí, nesse momento, o professor vai dar uma ênfase bastante grande no conteúdo programático, quer dizer, o que é que nós vamos aprender, o que é que nós vamos explorar, o que é que nós vamos expandir o nosso conhecimento em relação à ciência contábil, né? Aí, eu gostaria que os senhores resgatassem muito do conceito que nós falamos no período anterior. Então, durante o período anterior, nós fomos falando a respeito de contas ativas, contas passivas, fazendo lançamentos, nós fizemos compras, a parte de operações financeiras, operações com mercadorias, e agora a gente vai sintetizar todo aquele conhecimento, quer dizer, vai juntar todo aquele conhecimento e vai montar relatórios. E esses relatórios, eles vão servir de apresentação para a administração, ou seja, no momento que vocês estiverem lá num conselho de administração, ou se vocês estiverem numa diretoria executiva, fazendo uma apresentação a respeito da situação patrimonial, financeira da empresa, vocês vão utilizar esses relatórios que a gente vai tratar especificamente agora. Então, a gente vai pegar, resgatar aquele conhecimento que nós tivemos o semestre passado e vamos agora sintetizar e transformar isso em formato de informação para que a administração consiga traduzir como é que está a situação patrimonial, econômica e financeira da empresa, né? Então, da onde é que vai tirar, por exemplo, para montar uma demonstração de resultado do exercício que nós tratamos o semestre passado, da onde é que vem essa informação? E como que ela vai ser digerida, como que ela vai ser entendida pela administração? Então, é nesse momento que nós vamos falar a respeito do plano do ensino aqui, que é o nosso 5º item, né? Até o momento, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar bem? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito da nossa agenda de hoje? Por favor, fiquem à vontade. Quanto mais participativo, quanto mais interação entre o acadêmico e o professor, muito maior vai ser o nosso grau de aprendizagem. Foi o que nós fizemos o semestre passado, né? E a gente está tratando isso nas nossas aulas, né? Ok, pessoal, podemos, então, dar continuidade à nossa apresentação. Por favor, mande um joinha ou alguma forma que o professor entenda que vocês estão conseguindo entender bem, até o momento. Ok, eu estou acompanhando aqui pelas informações, então, estamos indo bem, vamos continuar a nossa aula de hoje, né? Bom, então, esse daqui é um breve currículo, né, do professor. Tudo começou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 92. Depois eu fiz uma especialização em contabilidade gerencial e auditoria. Depois fiz pós em gestão da qualidade pela Universidade Federal, um MBA em gestão de empresa, uma pós-graduação em gestão ambiental com ênfase em perícia e auditoria ambiental, e agora
no ano de 2018, eu terminei uma especialização em engenharia de produção, né? Então, eu tenho o título de Green Belt pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná, né? Eu trabalho como professor na FACE, já fazem uns 9 anos, mais ou menos. Tive ausente um período em que tive que trabalhar fora de Ponta Grossa, né? Também trabalho na cooperativa Castrolanda, lá desde o ano de 1998, então lá se vão 20 e poucos anos, né? E na minha vida profissional também trabalhei lá na Copa Agrícola, né, durante o 1992 a 1998, né? Então, os senhores fiquem bem à vontade em perguntar coisas a respeito da ciência contábil, como que ela se processa dentro das organizações, porque é o meu dia a dia de trabalho, é a forma com que eu sustento a minha família, utilizando aí a ciência contábil como profissão, né? Então, é dela que eu busco, é dela que eu consigo extrair recursos suficientes para prover para minha família e sobrar um pouquinho. Graças a Deus, essa minha carreira me deu essa condição, e eu espero e incentivo a vocês, acadêmicos, que acreditem nessa profissão. Essa profissão é uma profissão extremamente importante, é uma profissão extremamente valorizada, é uma profissão extremamente reconhecida, porque as empresas têm muita carência de profissionais que consigam traduzir essas informações contábeis a um nível de gestão, a um nível de quem vai tomar a decisão, né, que é o dono da empresa, que é o proprietário. Então, o profissional que consegue fazer essa tradução, consegue fazer esse acompanhamento, tende a ter muito mais sucesso na vida profissional. Ali em cima eu destaco o meu e-mail, é celsommesquita@gmail, né, e o meu telefone que eu utilizo é o DDD de São Paulo, 15 996635495, é o WhatsApp, e os senhores podem acessar, podem perguntar questões relacionadas ao nosso estudo, que eu terei um imenso prazer em poder responder, e se eu não souber responder, eu vou perguntar a quem saiba para poder esclarecer esse assunto para vocês. Muito bem. Então, agora, algumas regras, algumas orientações a respeito de como vai seguir o nosso relacionamento online, né, as aulas online, né? Esse protocolo é muito próximo do que nós fizemos o semestre passado. Então, aqui tem acadêmicos que estão nos acompanhando, que eles participaram do nosso dia a dia, participaram de como as coisas aconteceram no semestre e vão conseguir perceber que vai ficar muito próximo do que a gente praticou o semestre passado, né? Bom, primeiro ponto que o professor gostaria de destacar. Sempre que nós fizermos uma videoaula, o professor vai disponibilizar esse link da videoaula tanto na nossa plataforma Moodle, né? O professor vai disponibilizar lá na plataforma Moodle, como também o professor vai disponibilizar no nosso grupo, né, que eu falei durante a tarde com o Guilherme, que também está nessa classe, ele está nos acompanhando aqui nessa videoaula de hoje, né,
Então, ele criou um grupo, né, dos quais vai ser uma forma da gente se relacionar, uma forma da gente se comunicar. Então, eu vou gravar lá no nosso grupo de WhatsApp, vou gravar na plataforma Moodle e também vou deixar disponível lá no YouTube, que o professor tem lá um canal e que a gente usou o semestre passado por conta de que tinha algumas dificuldades em acessar a plataforma Moodle, então nós usamos essa metodologia de usar o YouTube, então vai ser nessas 3 formas que nós vamos nos comunicar aí durante esse semestre, né? Outro ponto que o professor gostaria de destacar é que todas as nossas videoaulas, elas vão ter que ser gravadas, né? A administração da FACE pediu para que a gente grave elas, então, os senhores vão estar acompanhando, né, esse processo de gravação, e vocês, além disso, além de gravado, vocês também poderão fazer depois, se não puder assistir online, depois vocês vão poder recuperar essa videoaula e acessar em casa, ou responder questões, ou tirar dúvidas, enfim, fazer um uso dessa aula que vai estar disponibilizado lá para vocês. Então, tendo essa possibilidade de assistir online, ou, caso vocês queiram depois, recuperar essa aula e participar, não, eu não digo participar, mas assisti-la num outro momento, né? O único ponto que o professor vê, assim, como extremamente importante no processo de aprendizagem é que, assim, não deixem se acumular de conteúdos. Por favor, não deixe se acumular de conteúdos. Por quê? Por padrão, o professor tem a ideia de toda aula, no começo da aula, eu recupero o que foi dito na aula anterior, durante uns 5 minutos, 5 a 7 minutos, e depois dou um gás forte no conteúdo que a gente vai estudar, especificamente que a gente vai estudar, e por final, eu já vou deixando algumas indicações de como será a nossa próxima aula. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre você estar assistindo aula online, como os senhores estão fazendo agora, ou você pegar e, a posterior, assistir essa aula. Se acumular conteúdo, possivelmente, a hora que você for assistir a aula número 3, se você não tiver com o conteúdo 2 e com o finalzinho do conteúdo 1, vai ser difícil de você acompanhar. Então, a ideia que o professor traz é assim, na medida do possível, participem, acompanhem, questionem, perguntem. Caso não seja, assistam. Se não for possível assistir assim, não deixe acumular. Assistam sempre de forma capítulo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. É nessa sequência lógica que nós vamos construir nosso conhecimento. Muito bem. As aulas serão sempre gravadas, com câmera aberta, né? Poderão ser assistidos a posterior, caso os senhores não possam assistir ao vivo, né? Não possam participar ao vivo. Mas seria muito importante que os senhores participassem. Deixa eu contar uma experiência que o professor teve e que o professor está tendo durante esse processo de pandemia, né? Nós temos uma equipe de gestão, aproximadamente uns 30, 35 profissionais. E esses profissionais, eles têm que fazer a coisa acontecer na planta, eles têm que fazer a coisa frutificar.
né? Então, nós temos, assim, uma rotina diária de atividades para fazer, e que a gente ocupa muito o meio eletrônico. Então, assim, a gente está em reunião, a gente monta uma reunião, a gente manda e-mail, a gente fala pelo Teams, o dia inteiro a gente nesse processo eletrônico. O que o professor quer dizer com isso? Quer dizer que, assim, é muito importante que a gente se acostume com isso. É muito importante que a gente, como profissionais, a gente rompa a barreira da dificuldade, rompa a barreira do impossível, porque essa pandemia, ela nos trouxe condições que a gente não estava esperando e que a gente teve que se adaptar. E eu vejo que essa realidade vai ser uma realidade muito recorrente, cada vez mais na nossa vida profissional. Então, assim, é muito importante que a gente participe, que a gente aprenda a fazer perguntas, aprenda a abrir uma câmera, aprenda a fazer uma reunião no momento que você deve perguntar, abrir o seu microfone, fechar o seu microfone, ter aparência e visibilidade para que os demais profissionais que estão trabalhando contigo, eles consigam ter a percepção de que você sabe e está consciente do que está fazendo. Ou seja, é muito importante que a gente vá se acostumando com esse ambiente. Eu acho que essa é uma nova realidade que ela se colocou e que a gente vai ter que desenvolver essa habilidade no nosso dia a dia. Então, por isso a dica do professor, né? Vamos utilizar essa ferramenta aqui em sala de aula, que é um laboratório. Na verdade, a gente traz a vida profissional para dentro da sala de aula, alguns estudos de caso, alguns cases, alguns fatos de administração, de gestão e de contabilidade, para que a gente consiga estudar esses fatos. E essa ferramenta eletrônica, ela está nos ajudando nesse momento. Então, vamos usar esse laboratório de fazer reuniões, de perguntar, de questionar aqui em sala de aula, que vai ser muito melhor quando você já estiver num ambiente profissional, você já ter passado por isso, já ter vivido essa experiência e já ter a consciência de o que fazer quando a situação ocorrer. Participem, façam com que essa dificuldade nos torne uma possibilidade de crescimento futuro. Muito bem, vamos para o slide número 5 agora. Pessoal, todos estão tendo uma boa visibilidade, estão acompanhando bem, querem fazer alguma pergunta, algum questionamento ao professor, fiquem totalmente à vontade com relação a isso. Caso os senhores tiverem alguma dúvida, alguma colocação de algum ponto da vida profissional também, podem trazer para dentro da nossa sala de aula, que vai ser muito bem recebido e a gente vai digerir isso. Muito bem, então vamos lá para o nosso slide número 5. As nossas aulas serão sempre nas terças e nas quartas-feiras. O nosso horário de aula vai ser às 19 horas e nós vamos até às 20h20. Inicia às 19 horas, toda terça e toda quarta-feira. Caso os senhores não tenham o horário, vocês me avisam que eu consigo disponibilizar lá no nosso grupo. Então, toda terça, toda quarta, inicia às 19 horas, o professor vai disponibilizar o link e nós vamos até às 20h20, né? Tempo de duração de aula será de 40 minutos, então,
nós vamos começar às 19, e lá pela 19h30, mais ou menos, 19h40, o professor tem que parar, e aí o restante da aula eu vou ficar disponível, o professor vai ficar disponível lá no chat, lá no Moodle, na plataforma da FASP, né? E lá, os senhores podem fazer perguntas, o professor vai ficar disponível até as 20h20, momento em que vou ficar totalmente à vontade e à disposição para responder aos questionamentos. Então, só voltando, toda terça, toda quarta, inicia às 19 horas, mais ou menos 19h30, 19h40, o professor vai passar de conteúdo, e o saldo da aula, a gente vai ficar disponível lá no chat. Mais ou menos foi o que nós fizemos na aula no nosso semestre anterior. Material de apoio, todos eles serão postados, eu vou postar todo o material de apoio lá na plataforma Moodle. Costumeiramente, um pouquinho antes da aula, o professor disponibiliza lá, e vocês poderão acompanhar, através da videoaula, as apresentações, né? A forma como que o professor vai postar lá no Moodle, como que o professor vai postar lá? Costumeiramente, o professor coloca o conteúdo que está sendo estudado, né? Hipoteticamente, né? Quando nós falar sobre DRE, ou quando nós falar sobre balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial, eu vou colocar lá o conteúdo que está sendo abordado no tema da aula, e depois a data em que está sendo tratado desse assunto, como complemento ali da explicação, né? O professor só não, gostaria de lembrar que eu só não postei esta apresentação de agora, que nós estamos fazendo, porque tem 2 itens que eu dependo, o professor depende do consentimento dos senhores, do acordo com os senhores, que vai ser o valor da primeira avaliação intermediária e o valor da segunda avaliação, que vai ser a avaliação já de bimestre. E a metodologia que nós vamos tratar essas 2 avaliações. Por isso, eu não postei. Quando nós chegarmos nesse tema e nós combinarmos isso ficar combinado, isso ficar confirmado, aí eu vou postar lá no Moodle para que vocês tenham uma visibilidade. Caso o professor não utilize essa métrica, vocês poderão resgatar e falar, professor, mas não foi bem assim que nós combinamos de forma diferente. Ou, caso o professor esteja cumprindo com o combinado, vocês vão ter como confirmar isso lá na nossa, na plataforma Moodle, com o material que vai ficar disposto lá. Muito bem, vamos então para a nossa, para o slide número 6, né? As atividades complementares avaliativas, todas as atividades avaliativas, seja ela uma avaliação, seja ela um trabalho, seja ela um questionário, a forma com que nós combinarmos a avaliação, o professor dará 7 dias para que os senhores realizem a atividade, né? Essa métrica nós utilizamos no semestre anterior e foi uma métrica bem interessante, foi uma métrica bem, assim, aplicável. Então, por exemplo, nós temos aula terça e quarta, né? Vamos supor que na terça-feira a gente combine de fazer um trabalho avaliativo, como uma avaliação intermediária. Na
próxima terça-feira, na terça-feira da semana que vem, é que será o prazo, então, para que os senhores entreguem efetivamente esse trabalho feito, esse trabalho concluído, né? A forma com que a gente vai se comunicar, né? É muito importante que todo o trabalho, toda a avaliação e todo o conteúdo programático que a gente for tratando durante o semestre, ele seja lá na plataforma Moodle, como nós fizemos no semestre passado. Então, a forma que vocês vão postar isso, né? Vocês devolvem lá na plataforma Moodle o trabalho pronto. Aí o professor captura de lá, salva no computador, realiza a correção e faz a devolutiva para os acadêmicos, né? O professor tem por prática responder todas as perguntas da avaliação, responder integralmente todas as perguntas da avaliação. Neste momento, vocês vão ter a possibilidade de fazer uma autoavaliação. Se foi bem, se foi mal, se teve algum ponto a questionar, se teve algum ponto a melhorar, ou se efetivamente você confirma o que estava colocado lá na avaliação. Então, sempre que tiver essa avaliação, o professor vai fazer uma correção integral e depois disponibilizar as notas de forma individual. O professor não tem por métrica fazer a devolutiva de forma geral, né? Acho isso um pouco constrangedor em algumas situações. É como você receber o teu salário. O salário é impessoal, é só da pessoa. Da mesma forma, a avaliação só compete à pessoa. Então, eu faço a resolução no todo, mas a devolutiva, os atendimentos eu faço de forma personalizada, né? A divulgação das postagens dos materiais e atividades no mundo, eles vão seguir a seguinte forma: assunto tratado e a data da divulgação. No caso de atividade avaliativa, também o professor vai colocar lá a data que esse trabalho vai ser entregue, né? Contrato pedagógico. Pessoal, então, nós já estamos lá 19h36, né? Este assunto, seus senhores poderão acompanhar pelo slide, 1, 2, 3, 4 lâminas. Então, nesses 4 minutinhos a gente não vai, nós temos até o final, são 14 lâminas e depois uma lâmina de finalização. Então, nós estamos aqui na lâmina número 7. Então, nesse momento, o professor vai encerrar a nossa aula de hoje, né? Agradecer a participação de vocês, porque nós já estamos quase aí com 19h40, né? Caso vocês tenham alguma pergunta ou alguma indagação a fazer, fiquem totalmente à vontade, né? Caso contrário, eu agradeço a participação, o professor agradece a participação e fica muito feliz de vê-los novamente aqui, né? E com saúde, acima de tudo com saúde, né? Passando por esse processo aí de pandemia, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Amanhã, só lembrando, amanhã, às 19 horas, novamente, a intenção do professor é fechar o nosso contrato pedagógico e o plano de ensino. Se possível, não faltem, principalmente pela definição da métrica e dos valores que nós vamos atribuir às avaliações. Praticamente a aula de amanhã definirá
todo o processo de avaliação até o final do nosso semestre. Uma vez feito, uma vez consensado, não tem mais como voltar atrás, e aí a gente vai colocar em prática. Então, se possível, não faltem amanhã, participem. Vocês querem que eu disponibilize essa lâmina, essa apresentação lá no Moodle e também no nosso grupo? Ou vamos esperar a nossa formalização de amanhã? Eu posso salvar até a apresentação de agora. O que Professor, vocês acham? é justamente isso que eu ia comentar. Pelo que eu entendi até do que foi montado ontem, que a irmã falou, que os coordenadores falaram, nessa questão do que foi abordado na aula, tipo, você tem lá, você planejou lá 20 slides, não conseguiu atingir os 20, só conseguiu apresentar 15. Pelo que eu entendi, era isso. Esses 15 ser salvados num arquivo e postados lá como trabalhados naquele dia. Pode ser? Combinado. Combinado, então. Porque daí, se o aluno for assistir a aula, ele sabe que, mesmo ele nem assistindo a aula toda, ele vai saber até onde que foi Aham, trabalhado, sabe? aham. Combinado. Combinado, Guilherme. Combinado. Então, eu vou até o slide número 7, né? Nós não chegamos a vê-lo. Deixa eu voltar ele aqui. Não, nós fomos até, concluímos o slide número 6. Né? Vocês estão conseguindo ver aí ele? Então, nós combinamos, fechamos no slide número 6. Então, até esse slide, eu vou fechar a apresentação e vou disponibilizar ela tanto lá na plataforma Moodle, como no nosso grupo, quanto na, no YouTube também com a videoaula. Ok? Combinado. Alguém mais, pessoal? Beleza, eu acho que essa parte ajuda muito, porque senão não adianta colocar um monte de slide lá com a data, sendo que você não trabalhou todos eles, né? Então, acho Aham. que daí não, assim, postando o que foi trabalhado fica bem bacana, fica até mais prático, mais fácil de o pessoal que não acompanhou a aula ao vivo. Posso acompanhar, né, Guilherme? Quem não teve a possibilidade de acompanhar, né? Ok, alguém mais, pessoal? Gostaria de partilhar alguma coisa, perguntar algo a respeito? Fiquem à vontade. Nada? Ok, então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a participação, né? E vou proceder, então, à gravação a gravação não, o envio dos slides lá para o Moodle e também para o nosso grupo, né? E amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Beleza? Um grande abraço a todos e até amanhã. O professor continuará lá no chat da, da plataforma Moodle. Combinado? Ok. Joia. Até mais. Tchau, tchau.